Olá pessoal, professor Rafael na área para mais uma aula de Química. Agora o assunto é a termoquímica. Como vocês podem ver aí, fogo, né, na capa. Sim, nós vamos trabalhar agora com as reações que liberam calor, mas também trabalharemos as reações que absorvem calor. E a termoquímica é o ramo da química que estuda esse setor. Vamos para o próximo slide. Bom, alguns exemplos de reações que absorvem calor e liberam calor. Aqui nós temos à nossa esquerda um foguete, né, que só pode voar graças às reações de explosão, que a gente chama de combustão, e libera muito calor. Aqui o motor, nós temos as explosões que acontecem ali, né, no motor, as explosões controladas também liberam grande quantidade de calor, e a queima lá do gás de cozinha libera calor para poder fazer os alimentos. Ou seja, as reações de combustão são reações que liberam calor. Aqui desse lado eu coloquei duas reações que absorvem calor. Por exemplo, aqui você tem uma planta. Ela está realizando a fotossíntese, que é aquela reação em que as plantas absorvem a energia do sol e transformam essa energia em glicose. A fotossíntese, né, a produção do próprio alimento. E aqui embaixo uma bolsa de gelo instantânea, no qual reações químicas aqui dentro da bolsa acontecem e você tem aí uma reação que absorve de maneira violenta energia ao seu redor, deixando aí o pacotinho congelado. Então aqui dentro há uma reação que absorve calor. Então vamos lá. As reações que liberam calor você vai perceber como? Um aumento de temperatura. As reações que absorvem calor, você vai perceber o que? Como ela absorveu o calor ali ao redor dela, você vai perceber uma diminuição da temperatura, tudo bem? Então vamos lá para o próximo slide. Já disse para vocês aqui, né, o que é a termoquímica, que é o ramo da química que estuda as variações de calor que acompanham as reações químicas. E como medir essa quantidade de calor, pessoal? Bom, nós vamos usar essa aparelhagem aqui. Parece complexa, mas é bem simples. Na verdade, aqui nós temos um reatorzinho, uma espécie de um balde, onde lá dentro eu vou colocar a minha... Deixa eu pegar aqui a caneta. Onde lá dentro eu vou colocar... lá aqui dentro tem um compartimento onde eu vou colocar a minha reação. Né? Então eu vou colocar minha reação química aqui dentro. E, pessoal, ao redor aqui de todo esse balde, nós temos o que? Nós temos água nessa partezinha aqui que eu estou preenchendo para vocês, ó, ao redor. Temos água, certo? Água nessa parte todinha aqui, ó, rodeando a minha reação química, certo? O que acontece? Quando essa reação acontece aqui dentro, ela pode liberar ou absorver calor. E olha, essa pecinha aqui, que eu estou mostrando para vocês, ela vai marcar a temperatura da água. Se a temperatura da água aumentou, o que significa, pessoal? Que lá dentro a reação liberou calor, certo? Se a temperatura da água diminuiu, o que significa? Que a reação lá dentro absorveu calor. E aqui a temperatura vai estar menor. Então a água serve aí de um meio indireto para que nós possamos descobrir se a reação absorveu ou liberou calor aqui dentro. Tudo bem? Dá até para calcular, e a física, né, calcula com essa fórmula aqui. Bom, dá até para fazer um exemplo rápido aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Q igual a Q significa quantidade de calor. O Mzinho, como eu estou usando a água, pessoal, eu vou usar a massa da água. Sempre aqui, ó, coloquei para vocês em gramas, tá? Então vamos supor aqui que tenha 1 litro de água aqui dentro, para absorver, ou, né, para ver a temperatura das reações aqui. Então eu vou colocar aqui 1 litro, são 1000 gramas de água. Vou colocar aqui, ó, 1000 graminhas, vezes esse Czinho aqui no meio da fórmula significa calor específico. É da água, certo? Qual que é o calor específico da água? 1, bem facinho de lembrar. Vezes a nossa variação de temperatura. Então vamos supor que a temperatura inicial da água estava aí a 20 graus Celsius. E a temperatura final atingiu 24 graus Celsius. Opa, aumentou a temperatura, hein, pessoal? Significa então que aqui a reação que eu coloquei aqui dentro, ela liberou calor, tá? E aqui como é que você vai fazer? Esse ΔT aqui, ó, é temperatura final menos temperatura inicial. Vou colocar ele aqui para você, ó. TF menos TI. Tudo bem? Facinho de calcular. Vamos lá. Qual que é a temperatura final? 24 graus Celsius. Vamos colocar o 24 aqui. Menos qual que é a temperatura inicial? Era de 20. Então como é que fica essa continha aí? Básica. 1000 vezes o 1
1000, né? Vezes 24 menos 20 dá 4. E 4 vezes o 1000, qual foi a nossa quantidade de calor liberado, no caso, porque a temperatura aumentou? Foi de 4.000 calorias. Você pode transformar esse 4.000, se for um valor muito grande para você, muitos algarismos, né? Você pode transformar em 4 quilocalorias. Olha que bonitinho que fica. Bom, mas é um cálculo que a física se utiliza muito, né? A química estuda um pouquinho mais a tendência de liberar ou de absorver o calor. Esse cálculo do calor, nós vamos nos restringir lá para a reação química somente. Não vamos utilizar muito esse calorímetro não, tá bom? Mas enfim, segue o exemplo aí, tá, galerinha? Vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, seguinte, não vamos mais falar agora a palavra, ficar falando toda hora calor, calor, calor. Nós vamos usar o termo entalpia. Tá aqui, ó. Que termo é esse, danado professor? Bom, pessoal, entalpia é aquela energia que toda substância tem dentro dela. Nós vamos simbolizar essa energia por H. Então, a partir de agora, toda substância tem uma energia interna. Então, toda substância tem uma energia interna, que eu vou chamar de H. Tudo bem? Chamo de entalpia. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Numa reação química, eu tenho a entalpia dos reagentes. Então, aqui eu tenho reagentes, né? No início da minha reação, no final eu tenho sempre os produtos, aquilo que é formado. Então, no início eu vou ter o HR, que é a entalpia dos reagentes, e no final eu vou ter o HP, que é a energia dos produtos. Tudo bem? E a unidade para isso, eu já comentei um pouquinho ali no outro slide, mas enfim, vocês já devem ter visto essas unidades aí em alimentos. Quando você vira lá a barrinha de chocolate para olhar, né, nas informações nutricionais, você vai ver o que lá? A quantidade de caloria que aquela barrinha pode liberar no seu corpo, seja em calorias ou em joules, tá? São duas unidades utilizadas para calor, né? No Sistema Internacional de Unidades, nós utilizamos o joule, tá aqui, ó, que é esse aqui. Mas a caloria é muito utilizada também. Dá para você converter uma na outra. Só multiplicar quando você tem o valor em calorias, quer descobrir em joule, é só multiplicar por 4,18, você vai obter o valor em calorias. Enfim, bem facinho. Qualquer coisa vocês podem pausar, voltar os slides, tá bom? Bora aí pro próximo então. Tá, agora nós vamos classificar as reações. Isso é muito importante. Eu vou até pegar o marca-texto aqui. Seguinte, quando você quiser, quando a reação, vamos lá, então, perdão, vamos ler. Quando a reação liberar calor, pessoal, você vai chamar essa reação de exotérmica. Tá marcadinho aqui, você pode voltar ao vídeo, ó. São consideradas reações exotérmicas aquelas onde ocorre liberação de energia na forma de calor, tá bom? Então, se liberou calor, vai classificar a reação como exotérmica. Esse exo aqui na frente significa fora, e térmica calor, calor para fora, ou seja, a reação está perdendo calor. E aí eu tenho um gráfico muito clássico, tá? E alguns indicativos nesse gráfico que vão mostrar que essa reação ela é exotérmica, que libera calor. Deixa eu pegar aqui a caneta de volta. Então aqui, por exemplo, aqui em cima eu tenho, como é que é esse gráfico aqui? Eu tenho aqui no eixo vertical a entalpia, ou seja, a energia das substâncias. Então, quanto mais acima nesse gráfico, mais energia a substância tem. E aqui embaixo eu tenho o que? O caminho de reação, que é o que? Como ocorre a reação química? Sempre ela ocorre assim, ó, os reagentes, vou abreviar aqui, virando produtos. Não importa o que tenha no começo da minha reação, eu sempre vou chamar de reagentes. Não importa o que foi formado, eu sempre vou chamar de produto. Então a gente chama isso de caminho de reação. Então aqui, pessoal, vamos lá. Vamos supor então que eu tenho uma reação exotérmica que libera calor. Então aqui eu tenho a energia dos reagentes, ou seja, a energia inicial. Começo aqui então. Esse é meu patamar de início, tá? E aí essa reação química vai liberar. Os reagentes eles vão reagir entre si, de alguma maneira eles vão liberar calor para o meio ambiente. Ao liberar calor, as substâncias formadas, né, que são os produtos, eles vão ter uma quantidade de energia menor. Por isso que o HP está aqui embaixo. Então o que acontece quando você for ver um gráfico de uma reação exotérmica, comparando a energia? Você vai ver que as substâncias formadas, que são os produtos, eles têm menos energia. Eles vão estar sempre em um grau de energia abaixo. Então um gráfico está sempre aí em queda, certo? Um gráfico de uma reação exotérmica. E aí vem o cálculo do ΔH, que é aquela variação de calor. Onde eu estava?
para onde eu fui parar, eu chamo isso do que? De ΔH, é a minha variação de calor. Como é que calcula? Você faz o final menos o inicial, ou seja, onde você chegou para onde você estava. Vamos lá? Se eu pegar aqui, pessoal, o HP, que é a energia final, e fizer menos a energia inicial, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo um valor menor. Por quê? Porque o produto sempre tem menos energia. Menos um valor maior. E quando você faz um valor menor menos um valor maior, o resultado será sempre, isso é muito importante, sempre negativo. Por isso coloquei essa observação aqui. Professor, me dá um exemplo. Vamos lá. Se eu pegar aqui um valor menor menos um maior, vou colocar o 5 menos 10. Vai dar o quê? Menos 5. 1000 menos 2000 vai dar menos 1000. Sempre vai dar negativo, pessoal. Então, quando eu enxergar um ΔH e o valor for negativo, isso simboliza que a minha reação ela é exotérmica, tá? É isso que é importante vocês saberem. Então, reação exotérmica libera calor e o ΔH dela vai ser negativo. E como é que eu represento isso numa reação química, professor? Vamos lá. A maneira mais tradicional de se representar é essa aqui de baixo. Onde eu faço lá, por exemplo, a substância A reagindo com a substância B, formando a substância C e D. E nessa reação, eu digo aqui no final, por meio do ΔH, o quanto essa reação está liberando ou absorvendo. No caso, está liberando, porque está negativo aqui na frente, né? Está liberando o valor X, um valor qualquer. Então, é assim que eu represento normalmente uma reação exotérmica. Coloco lá os reagentes, os produtos e o ΔH na frente. Tá bom? Ah, professor, e essa de cima aqui? Como é que é? Essa de cima é o seguinte, pessoal, eles consideram o calor como sendo parte da reação, ou seja, A reagiu com B, formando C mais D, e calor que também foi formado no final dessa reação, tá bom? Maneira de representar, mas a mais comum mesmo é essa de baixo aqui, a gente chama essa aqui de equação termoquímica, tá? Bom, esses são os conceitos de reação exotérmica. Os de endotérmica não muda muita coisa, só inverte o gráfico, né? Porque eu sei que agora a reação ela vai absorver calor, e toda reação que absorve calor eu vou chamar de reação endotérmica. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Pô, aqui, ó, grifar. Então, reação endotérmica. Esse endo, pessoal, ele significa dentro, térmica calor, ou seja, calor para dentro da substância. Quer dizer que as substâncias estão absorvendo calor ao seu redor. Essa é a cara do gráfico de uma reação endotérmica, que vai absorver. Por quê? Vamos pensar de novo aqui na mesma ideia do gráfico passado. Pegar a caneta aqui. Pronto. Aqui eu tenho o quê? Os reagentes, né? Então, como eu falei para vocês, toda substância tem lá seus reagentes formando os seus produtos, né? O caminho da reação. Então, vamos lá. No início eu tenho quem aqui? Eu tenho a minha energia dos reagentes, que eu vou chamar de HR, ou H reagentes. Lembra que o H é entalpia, tá, pessoal? Então, começa onde? Começa aqui embaixo. O que vai acontecer? Essa reação, de alguma maneira, vai absorver calor, tá? E aí eu vou formar produtos mais energéticos do que eu tinha nos reagentes. Que pode ver que o grau de energia está aumentando, eu estou subindo, né? Então, estou formando o quê? Produtos mais energéticos. Então, essa é a carona aí de um gráfico de reação endotérmica. E como eu disse, não esqueçam, a variação de calor da reação é sempre da onde? É sempre de onde você estava para onde você foi parar. Como é que eu calculo isso? Final menos inicial. No meu caso aqui é o HP menos o HR. No slide passado nós fizemos isso também. Só que agora nós temos uma diferença. No meu cálculo, o resultado agora vai ser o quê? Positivo. Você fala, como, professor, que vai ser positivo agora? Bom, pessoal, agora o gráfico está subindo, né? Ou seja, os produtos têm mais calor, mais conteúdo energético do que os reagentes. Então, quando eu fizer a conta, eu sempre vou fazer alguém com um valor maior menos um valor menor. E nesse caso, o resultado sempre é positivo, tá? Olha lá, então, se eu fizer, por exemplo, 10 menos 5, vai dar 5 positivo. 1000 menos 500, vai dar 500 positivo. Então, pessoal, é sempre positivo. Então, voltando. Viu que a reação endotérmica, o que você tem que esperar?
que ela vai vai absorver calor, tá? Então, endotérmica absorve calor. E se absorve calor, ΔH vai ser positivo, tá bom? E o gráfico aqui, você vai ver os reagentes virando produtos e o gráfico vai dar aquela subida, certo? Para representar, mesma coisa. Só que olha o que muda, pessoal. O ΔH agora tem valor positivo, tá bom? Então é isso, eu queria que hoje vocês entendessem um pouco disso, que a termoquímica é o ramo da química que estuda o calor das reações, entender que a entalpia é a energia interna da substância, representada por H, que o gráfico de uma reação, primeiramente, que uma reação exotérmica é aquela que libera calor e uma endotérmica é aquela que absorve calor. O gráfico de uma reação exotérmica, ele tem ΔH negativo e o gráfico de uma reação endotérmica tem ΔH positivo, certo? Então vamos ficar por aqui hoje para não ficar falando, né, para não estender muita conversa e não gravar muita coisa, tá bom? Não esqueçam de responder aí os formulários, tá, pessoal? Um abração para vocês, valeu!